Hoje vamos falar de multiplicação de plantas ou propagação de plantas e neste caso vamos dividi-las. E como é que nós podemos dividir as nossas plantas? De formas muito diferentes. Para sabermos como é que a planta que queremos dividir, como é que se faz para a dividir, devemos fazer um bocadinho de pesquisa sobre ela, porque nem todas as plantas se dividem da mesma forma. Eu posso fazer por estacas, por divisão de plantas, por folha, e convém perceber se a planta que eu quero dividir se pode dividir daquela maneira ou não. Eu hoje vou fazer aqui 3 tipos de divisões diferentes, com 3 tipos de plantas diferentes e que depois se pode fazer com outras plantas o mesmo tipo de divisão. Vou começar aqui por fazer uma divisão por tufos, ou no fundo, pegar numa planta, que às vezes já está muito grande para determinado vaso, e vou dividi-la em várias plantas iguais e vou transplantá-la. Isto pode-se fazer com uma calateia, que é isto que eu vou fazer agora, temos aqui outra, com os lírios da paz, enfim, uma série de plantas que nós podemos dividir, também as gazânias, os malmequeres, até o cebolinho, são plantas que nós conseguimos dividir os tufos muito facilmente e propagá-las. E o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ter um vaso, neste caso eu vou ter já aqui 2, porque vou dividi-la em 2, até vou ter um de plástico e um de barro, porque é um bocadinho indiferente. Eu vou ter que fazer uma drenagem, e eu já coloquei aqui no fundo uma camada de argila expandida para facilitar a drenagem. Vou pôr o meu geotêxtil e vou utilizar aqui um substrato adequado aqui a este tipo de plantas, esta minha planta de interior, um substrato já fertilizado, ou seja, só daqui a 2 meses é que eu vou ter que fertilizar novamente, e vou fazer aqui uma cama de substrato antes de colocar a minha planta. Depois, que cuidados é que eu vou ter que ter? Eu vou ter que tirar a planta com cuidado do meu vaso, não é? Consoante o tamanho, vou dividir, esta aqui vou dividir em 2, e ela percebe-se que se consegue dividir facilmente aqui em 2 plantas, com cuidado para não partir os caules. Posso ter que usar aqui uma tesoura de bicos finos para ajudar aqui a separar o torrão, para não magoar muito a planta, não é? Se bem que eu vou ter que sempre cortar as raízes. Aqui já ajudou, aqui facilitou um bocadinho. O que é importante? Eu ter raiz nas 2 plantas que vou dividir. Portanto, eu tinha uma calateia, vou passar a ter 2 plantas exatamente iguais. Vou pousar aqui esta para plantá-la. Vou soltar aqui um bocadinho as raízes. Vou colocar aqui a minha planta no meio. Vou fazer exatamente o mesmo agora com o outro vaso. Portanto, já temos aqui as nossas 2 calateias. De uma planta eu fiz 2 muito facilmente. Agora o que é que tenho que fazer? Regar. A seguir, a plantar, tenho sempre que regar as minhas plantas, porque elas sofrem muito, então quando as estou a dividir, e nos dias a seguir eu vou ter que lhes dar uma atenção especial à rega para que elas não fiquem secas. Que plantas é que eu posso dividir desta maneira? Todas as calateias, também aqui a espada de São Jorge, o sansevieria, é muito fácil de dividir, também é só ir dividindo os tufos e colocando em vasos diferentes, e consigo muito facilmente multiplicar. Eu outro dia de uma calateia que tinha em casa fiz umas 3 ou 4, porque às vezes elas estão muito grandes e até agradecem e crescem muito melhor se nós as dividirmos e colocarmos num sítio onde se desenvolvam mais à vontade. Agora vamos fazer outro tipo de divisão, que muitas vezes não temos que tirar a planta totalmente do vaso e podemos extrair uma parte, por exemplo, esta planta chinesa do dinheiro, ou Pilea peperomioides, é uma planta que eu também posso dividir, como fiz agora com esta calateia, posso tirá-la e dividir os tufos perfeitamente, mas o que eu fiz foi outro dia, partiu-se num raminho, quando eu estava a tratar dela, e coloquei, isto no fundo é uma divisão por uma parte de uma planta. Eu extraio uma parte da planta e coloco-a a enraizar. Eu neste caso, o que é que eu fiz? Coloquei a enraizar em água e podem ver aqui as raízes. Ela, ao fim de 3 semanas, estava com estas raízes e eu agora vou
plantá-la. Eu também podia ter colocado logo, quando a tinha extraído, colocá-la logo no substrato. No fundo fazia quase como uma estaca de uma planta e colocava no substrato. Que plantas é que eu consigo fazer isto? Com a planta jiboia, com a costela de Adão, consigo tirar uma parte e colocar, enraizar ou em água ou diretamente no substrato. Por exemplo, com a costela de Adão, devemos ter o cuidado, ela tem umas raízes aéreas, de cortar sempre abaixo para levarmos a raiz connosco, que nos ajuda. Depois podemos pôr em água, que facilita o enraizamento, e quando tiver já assim, com estas raízes grandes, brancas, vamos plantá-la, que é o que eu vou fazer exatamente aqui agora a esta. Tenho aqui um vasinho de barro, já pus também a argila expandida, pus o geotêxtil e agora vou utilizar o mesmo tipo de substrato e pôr aqui a nossa plantinha. E já temos aqui a nossa planta chinesa do dinheiro também plantada, já estava enraizada, portanto ela agora vai se desenvolver muito rapidamente. Agora vamos fazer outro tipo de propagação, que se utiliza especialmente nas plantas suculentas. E, aliás, podemos fazer dois tipos de propagação com as suculentas. Nós podemos pegar aqui num raminho e espetá-lo, no fundo tirar aqui umas folhas, e espetá-lo fazendo uma pequena estaca no fundo e colocamos aqui a enraizar em substrato. Até podemos arranjar aqui um substrato, uma coisa deste género, um prato em que pomos um substrato adequado. Neste caso é importante que seja um substrato para cactos e suculentas ou um substrato bem drenado. Não precisa ser para cactos e suculentas porque elas não vão ficar aqui muito tempo, mas tem que ser bem drenado. E podemos pôr aqui o raminho, mas muitas vezes as nossas suculentas começam a ficar feiosas e estioladas e até quando estamos a mexer nelas caem-lhes as folhas. Uma maneira muito fácil de propagar plantas suculentas é por folha. O que é que eu vou fazer? No fundo é quase um berçário de plantas suculentas. Tenho aqui o prato com o substrato e vou colocar as folhinhas. Eu vou tirar aqui algumas, elas até convém não fazer com muita, nem é preciso fazer muita força porque elas soltam-se facilmente. Colocá-las aqui. Uma série delas. Cada folhinha desta vai dar origem a uma plantinha. Isto é uma maneira muito fácil de propagarmos todas as nossas suculentas, que às vezes já ficam muito compridas, com os pescoços compridos, só com umas folhinhas. Em vez de as deitarmos fora, podemos fazer isto. Não vale a pena fazer mais, porque depois tantas ficamos cheios de suculentas. Depois o que é preciso? Pulverizar. Vou ter que pulverizar. Aqui não vou regar com regador, vou pulverizar. Para quê? Para garantir que o substrato está sempre úmido. Não precisa de estar encharcado, mas tem que estar úmido. E o que é que vai acontecer? Nestas folhinhas, cada folhinha destas vai dar origem a uma planta. E como é que isto acontece? Ao fim daqui de umas 3 semanas, mais ou menos, começam a aparecer aqui umas raízes, como estava há bocado na planta chinesa do dinheiro, umas raizinhas. Depois começa a aparecer uma plantinha pequenina, uma suculenta bebê, e depois, não se assustem, esta folha vai começar a murchar e vai morrer. E a plantinha vai-se começar a desenvolver. E quando a planta se desenvolver, então aí eu posso tirá-la daqui e pô-la num vaso definitivo, aí com o substrato adequado a cactos e suculentas. Portanto, cada uma destas folhinhas, se tudo correr bem, vai enraizar muito facilmente e vai dar origem a uma nova plantinha. Esta aqui também, esta vai crescer até mais rapidamente, não é? Porque como já tem o caule e algumas folhas, e vai ser uma planta que vai engordar. Portanto, são duas formas diferentes também de multiplicar as suas plantas suculentas. Portanto, como vêem, é muito fácil propagar as suas plantas, para além das sementeiras, que já fizemos aqui noutros vídeos. Podemos dividi-las por partes, podemos fazer estacas de caules, podemos extrair partes da planta ou podemos dividi-las por folhas. Basta perceber para o tipo de planta que quer dividir qual é que é a divisão que é com que ela se dá melhor, não é? Porque às vezes há plantas que se podem dividir de mais do que uma forma. Perceba aquela com que vai ter mais sucesso, leia um bocadinho sobre o assunto e experimente. E realmente não há nada melhor do que termos as nossas plantas que podemos fazer mais em casa ou até dar aos nossos amigos.